Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre o livro Cidade da Gente, o livro de Paraty, Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de Paraty. A ideia aqui é a gente fazer um estudo mais leve, um estudo mais direcionado para o concurso de vocês, pensando aqui como o elaborador de prova poderia cobrar alguns tópicos desse livro, beleza? Além disso, eu irei disponibilizar em breve um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também irei fazer combos promocionais contendo outras temáticas cobradas por esse concurso, como a Lei Orgânica de Paraty e também o Estatuto dos Servidores de Paraty, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de material quanto de vídeo, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Paraty, Cidade de Gente. Falando agora sobre os primeiros habitantes de Paraty, falando sobre os aspectos históricos, né? Na unidade 2, que fala sobre história e memória. Bom, o município de Paraty, ele era ocupado por duas tribos indígenas, antes dos portugueses chegarem, né, adentrarem a esse território. Quais eram esses grupos indígenas que pertenciam a esse território de Paraty? Eram os Tupinambás e os Goianás. Então pode vir na sua prova cobrando quais são os grupos originários, né, de Paraty, quais eram os grupos indígenas que pertenciam, que estavam primeiramente em Paraty, no momento em que os portugueses chegam aqui, pode ser cobrado sim isso. Você tem que saber que eram os Tupinambás e os Goianás. E aí o livro traz alguns detalhes em relação ao local em que esses grupos eles ocupavam no território de Paraty. Diz que os Tupinambás eles eram chefiados por um cacique chamado Cunhambebe e que os Tupinambás eles ocupavam o litoral, né, de Paraty, desde o rio Mambucaba até o lugar denominado Tacari, onde tinha uma aldeia, até a região de Trindade e também Ubatuba, no estado de São Paulo. Então você percebe que os Tupinambás eles ocupavam uma boa parte do litoral, né, que se estendia até Ubatuba. E esses índios, os Tupinambás, eles eram inimigos dos portugueses e inclusive eles praticavam a antropofagia. O que é antropofagia? Significa que eles comiam a carne dos seus inimigos presos, né, que eles venciam nas guerras. Então, os Tupinambás, chefiados por esse cacique Cunhambebe, ocupava parte do litoral de Paraty e tinha esse hábito de antropofagia e eram inimigos, né, dos portugueses. E além dos Tupinambás, nós também tínhamos os Goianás, pertencentes, né, a esse território, ao município de Paraty, no momento que foi ocupado pelos portugueses. Eu falei mais dos Tupinambás, mas também vale destacar aqui um pouco sobre os Goianás. Bom, os Goianás, eles tinham uma aldeia em Taubaté é lá no estado de São Paulo, e eles desciam a serra para chegar em Paraty nos meses de inverno. Por que eles faziam isso, né? Para poder fugir do frio, né? Do frio do Vale do Paraíba. Eles fugiam do frio do Vale do Paraíba. E também porque nessa época eles tinham ali as tainhas e os paratis dos rios para desovar e criar seus filhotes. E ali, por conta dessas tainhas e os paratis desovando ali os filhotes, tinham muitos mariscos e peixes de água salgada. Então eles tinham uma fartura em relação aos mariscos e peixes de água salgada. E aí depois eles pegavam esses peixes e levavam para a aldeia, né, que eles tinham no estado de São Paulo, que é a aldeia em Taubaté. E essas histórias que eu estou passando para vocês, que tá lá no livro, quem nos conta esses fatos são dois nomes. Um é o Hans Standen, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam nos comentários. Hans Standen e também o padre jesuíta José de Anchieta, tá? O Hans Standen foi um aventureiro alemão e ele ficou alguns meses na aldeia de Cunhambebe. E aí ele relata esses hábitos que eu falei aqui. E José de Anchieta, ele também conta na sua viagem para Ubatuba, que ele ficou refém de grupos indígenas, né? E aí ele faz, né, um célebre poema, e eu até coloquei aqui essa imagem de José de Anchieta, e ele conta muito sobre essas histórias que eu falei aqui para vocês.
Bom, pesquisas arqueológicas no século XX encontraram diversas cavernas que serviam de habitação para estes índios na Jabaquara, Morro do Forte, Trindade, entre outros. Bom, esses grupos indígenas, quais grupos indígenas? Bom, tupinambás e guianás, tá? Então, essas pesquisas arqueológicas encontraram vestígios deixados por esses grupos, o que mostraram, né, são fortes evidências de que, de fato, essas tribos indígenas eram elas que estavam ali no momento em que os portugueses chegaram em Paraty. E o que foi encontrado, né, nessas pesquisas arqueológicas? Foram encontrados flechas, restos de cerâmica, e tudo isso embasou essa questão de você conseguir relatar e descrever e afirmar que esses grupos indígenas estavam presentes no momento em que os portugueses chegaram em Paraty. Há vários relatos de outras expedições de que, de fato, essas tribos indígenas estiveram presentes ali e também que os portugueses comercializavam com esses grupos indígenas, comercializavam pele, madeira, animais silvestres, trocavam materiais, enfim. E também muitos nomes de lugares e também lugares de rios e lugares em Paraty são nomes dados pelos indígenas, como o próprio nome de Paraty, assim como também Mambucaba, Tarituba, Taquari, Graúna, Jabaquara, Itatinga, Cajaíba, entre outros. E aí, gente, informação muito importante. Paraty, na língua dos indígenas Guaianá, quer dizer alagado de mar, pequeno golfo ou jazida do mar. Grande chance disso cair na prova, tá? Então, o significado de Paraty é esse: alagado de mar, pequeno golfo e jazida do mar. Tá? Isso normalmente cai. Qual é a origem do nome de Paraty? Quais eram os primeiros povos, né, que habitavam Paraty? Então, a gente está acostumado já com algumas questões, algumas perguntas, elas já são corriqueiras em prova, tá? Então, fiquem atentos em relação à questão, o significado do termo Paraty, que significa alagado de mar, pequeno golfo e jazida do mar. Vamos falar agora da colonização portuguesa e um breve histórico sobre essa questão da colonização. Bom, o primeiro povoamento português que chegou em Paraty surgiu no morro que hoje se chama Morro do Forte. Então, os portugueses chegaram primeiramente onde? Em um morro que hoje se chama Morro do Forte. Os portugueses escolhiam os morros. Por que eles escolhiam os morros para morar? Né? Isso era estratégico, para evitar possíveis ataques de grupos indígenas e também de animais selvagens. E também por causa das águas insalubres das várzeas, que tinham mosquitos que podiam transmitir doenças. Então, eles tinham essa questão de sempre escolher morros por ocupar uma posição estratégica, né, livre de possibilidade de acabar desenvolvendo doenças por conta de mosquitos transmissores, né, de doenças, e também estarem também distantes de povos indígenas e de animais selvagens. E aí, nesse morro, que hoje é chamado Morro do Forte, eles construíram suas casas de pau a pique, coberto de sapê, e uma pequena capela para São Roque, em homenagem a São Roque. Mas a gente não sabe exatamente a data que isso aconteceu. Acredita que tenha sido por volta de 1600, né? Então foi nesse morro, hoje conhecido como Morro do Forte, que aconteceu o primeiro povoamento português em Paraty, e onde foi construído foram construídas as primeiras casas de pau a pique e também a primeira capela em homenagem a São Roque. Embora não se saiba a data exatamente, sabe-se que foi mais ou menos em 1600. Mas o certo é que em 1630, Maria Jacome de Melo, eu acho que eu estou falando corretamente, Maria Jacome de Melo recebeu de seu pai, o capitão Mor da Vila da Ilha Grande, hoje Angra dos Reis, uma sesmaria de terras que tinha por meio o rio Paratiguaçu, hoje conhecido como rio Perequiaçu. O que é uma sesmaria? É um lote de terra, era uma capitania hereditária, né? Na época da colonização, o Brasil foi dividido em lotes de terras em capitanias hereditárias. Então, o que era certo, o que é certo em termos de registro histórico é que Maria Jacome de Melo, ela recebeu um pedaço de terra, um lote de terra, uma sesmaria, que tinha
no meio dessa Sesmaria, o rio Paraty-Iguaçu, que hoje é conhecido como rio Perequê-Açu, tá? Ela recebeu esse lote de terra. E aí, segundo tradição oral, ela teria dado uma parte dessas terras entre os rios Perequê-Açu e Patitiba para a construção de um novo povoado. Teria também solicitado que neste povoado se construísse uma capela para Nossa Senhora dos Remédios, santa de sua devoção. O que se fez? Aos poucos, os moradores vão se mudando do povoado do morro para esta várzea entre os rios, aterrando os alagados e construindo novas casas. Lembra, né, que no primeiro momento os portugueses foram para onde? Foram para o morro, né? Foram lá para o Morro do Forte, que é hoje conhecido como Morro do Forte, né? Fugindo lá dos mosquitos, dos animais selvagens, dos grupos indígenas, enfim. Porém, a Maria Jácome de Mello recebeu esse lote de terra, essa Sesmaria. E aí ela começou a desenvolver essa área. Então, o que ela fez? Ela construiu um povoado nessa área. Ela doou uma parte dessas terras e começou a construir um povoado. E aí, nesse povoado, ela pediu para que fosse construída uma capela, na verdade, em homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, que é a santa de sua devoção. E aí foi construída essa capela, Nossa Senhora dos Remédios. E aí, aos poucos, né, esse povoado ele foi recebendo moradores. Então as pessoas foram saindo daquele morro e passaram a ocupar esse local da várzea entre os rios. E aí foram aterrando os alagados, né? E precisavam aterrar os alagados para construir as suas casas. E isso eles começaram a fazer. O fato é, esse povoado ele cresceu rapidamente. Por que esse povoado cresceu rapidamente? Por conta dele servir de caminho. Em razão do caminho que os grupos indígenas usavam para atravessar a muralha da Serra do Mar e chegava ao Vale do Paraíba, esse caminho era muito usado para poder atingir a região de São Paulo. Então, por conta de ser um caminho para chegar a São Paulo, o povoado acabou crescendo rapidamente. Então, era importante, era do interesse do governador do Rio de Janeiro, na época, Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Ele fez o quê? Ele mandou abrir uma estrada de Paraty para o interior de São Paulo. Então, para poder favorecer, para facilitar, na verdade, esse trajeto, né? Porque muito se utilizava esse caminho, já se utilizava esse caminho, né? Então, vamos melhorar as condições. Então, o que antes era uma trilha que os indígenas utilizavam, passou a ser uma estrada, que era a Estrada Real. Bom, Paraty era até então um distrito subordinado às autoridades da Vila de Angra dos Reis e da Ilha Grande. Tá? Então, Paraty não era emancipado, ele era subordinado à Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande. Resumindo, Paraty era subordinado a Angra dos Reis. Em 1654, porém, os paratienses se revoltaram, separando-se de Angra dos Reis, criando a Vila de Paraty. Tá? Então, eles eram subordinados a Angra dos Reis, porém eles se revoltaram em 1654 e conseguiram se emancipar, conseguiram se separar de Angra dos Reis e criaram a Vila de Paraty, isso em 1654. Mas o governador fez com que, de novo, se subordinasse a Angra dos Reis. Porém, em 1660 se rebelaram de novo. Durante 7 anos, os moradores apelaram ao rei de Portugal, dizendo da importância de Paraty como caminho para São Paulo e o interior do país, com aquela estrada real, lembra? Então, eles argumentavam com essa questão da estrada real e utilizavam isso para poder conseguir a sua emancipação. Os angrenses diziam ao rei de Paraty que não tinha câmara formada e era o refúgio de malfeitores. O rei Dom Afonso VI aceitou os argumentos de Paraty e, por carta régia, datada de 28 de fevereiro de 1667, reconheceu a criação da vila com o nome de Vila de Nossa Senhora de Remédios de Paraty. Tá? Então, em 1667, nós temos o reconhecimento de Paraty como sendo uma vila, ou seja, né, sua emancipação. Vila chamada de Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Bom, no final desse século, 1600, os paulistas descobriram ouro no interior do país,
na região que passou a ser chamada de Minas Gerais. Para escoar o ouro para a Europa, passaram a utilizar a Estrada Real. E o ouro passou a ser embarcado daqui, né, no caso, né, de Paraty, para o Rio de Janeiro e de lá para Portugal. Então a Estrada Real, que já era muito importante para poder facilitar o acesso a São Paulo, passou a ser mais importante ainda, porque passou a servir como uma área de escoamento para o ouro que foi descoberta em Minas Gerais. Em razão da Estrada Real ligando Paraty a Ouro Preto e depois a Diamantina, muito progrediu a vila do século XVIII. Fez-se o arruamento, construíram-se fortificações para a defesa da vila e da Bahia, concluíram as obras da igreja matriz e edificaram duas igrejas, a de Santa Rita e a de Nossa Senhora do Rosário. Então, por conta dessa questão, né, da Estrada Real também servir como passagem do ouro, né, para poder escoar o ouro, acabou que progrediu muito. Paraty entrou num momento de muito progresso, a vila, né, de Paraty entrou num momento de muito progresso. E aí tivemos a construção de arruamento, a construção de ruas, construção de fortificações, também de igrejas, como a Igreja Matriz, obras da igreja Matriz, edificação da Igreja Santa Rita e também da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Bom, por causa do grande número de pessoas que viajavam para as minas em busca de ouro e também o enriquecimento, a vila se transformou em um grande empório comercial. A isso se soma a produção de aguardentes de excepcional qualidade e mais de 100 engenhos e alambiques nas inúmeras fazendas ao longo da estrada, nas praias e no interior do município. Então, além da questão da Estrada Real, de servir como passagem, né, de escoamento do ouro, ligando, né, Paraty também a São Paulo e tudo mais, nós tivemos ali a questão de se transformar no empório comercial, a vila se enriqueceu. Também tínhamos a questão da produção de aguardente de muita qualidade nos engenhos de Paraty. Então lembrem-se, tá, que a produção e a qualidade da aguardente em Paraty era tão grande que fez com que ela se transformasse em sinônimo de aguardente, chamada vulgarmente de pinga, tá? Pedia-se no país uma Paraty, que na verdade era uma dose de aguardente, tá? Então, como se Paraty virasse sinônimo de aguardente, de ter quase que se misturasse, né? Aguardente e Paraty virasse uma coisa só. Voltando a falar do ouro, o ouro das Minas Gerais passa pelo porto de Paraty somente por uns 30 anos. Mas a utilização do caminho para São Paulo e Minas continua a trazer progresso para a vila, né? O caminho real ali, ele continua sendo muito útil e continua trazendo muito progresso para a vila de Paraty. Sem contar a imensa produção de aguardente exportada para todo o país, especialmente para as Minas Gerais, e com moeda de compra de escravos na África, que manteve ali o progresso de Paraty, tá? Então, ainda que não tivesse mais o escoamento do ouro, você tinha ali ainda muitas outras questões envolvendo ali a manutenção do progresso da área de Paraty. Bom, no século XIX, pela Estrada Real, passa a transitar o café, produzido no Vale do Paraíba e embarcado para onde? Para a Europa e também para outras províncias. E também se exporta a produção local de café. Então, muitas fazendas deixam de produzir aguardente e passam a cultivar café, que passa a ter mais valor naquela época. Constrói-se, então, a Capela de Nossa Senhora das Dores, cria-se a Santa Casa da Misericórdia de Paraty e se constrói o Hospital São Pedro de Alcântara, além de um liceu de letras. Bom, em 12 de março de 1844, a Lei Provincial número 302 eleva Paraty à categoria de cidade de Paraty. Ou seja, data importante, gente, 12 de março de 1844. 12 de março de 1844, momento que Paraty é elevada à categoria de cidade. Mas em 1855, a construção da estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a São Paulo por meio do Vale do Paraíba tira a estrada e o porto de Paraty da rota do comércio. Lembra da estrada imperial? Ela passa a não ter tanto valor assim, né? Já que foi criado essa estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. A isso também se soma, em 1888, a abolição da escravatura, que elimina a principal mão de obra
né, que era a mão de obra escrava das fazendas de produção de aguardente e de café. O que acontece então? Paraty entra num período de decadência que se estende até 1955, tá? Então, quais são as causas da decadência de Paraty, que vai até 1955? A construção da estrada de ferro, que tira aquela hegemonia, tira aquela importância da estrada imperial, né? Tira o Porto de Paraty da rota do comércio, e também a abolição da escravatura, porque elimina a principal mão de obra que era utilizada na produção de aguardente e também da produção de café. Então, Paraty entra em um período de grande decadência, como eu falei, que se estende até 1955. Nesse tempo, a única ligação de Paraty se fazia por uma lancha em dias alternados a Angra dos Reis e Mangaratiba. De lá partia um trem que se seguia até o Rio de Janeiro. Bom, em 1945, pelo Decreto-Lei 1450, o governador estadual considera o centro histórico da cidade em monumento histórico, né? Então, o centro histórico ele passa a ser considerado um monumento histórico. Somente na década de 1950 é construída uma estrada ligando Paraty à cidade de Cunha, de São Paulo, que é importante porque Paraty estava muito isolada, lembra? O acesso a Paraty, basicamente, como eu falei, apenas através de lanche, né? Uma única ligação que acontecia por uma lancha em dias alternados, né? Partia que era de Angra, era uma lancha que você ia para Angra, ou Angra dos Reis ou Mangaratiba, e de lá você pegava um trem que seguia para o Rio de Janeiro. Então, Paraty estava muito isolado. Então, somente na década de 1950 é construída uma estrada ligando, né, Paraty à cidade de Cunha, e de lá se ia à cidade de Guaratinguetá, São Paulo, e, portanto, a Via Dutra, né, e por ela desciam, né, os primeiros turistas que transformaram Paraty em uma cidade de veraneio e finais de semana. E aí, gente, a partir daí, esses paulistas se encantaram com a cidade, começaram a comprar sobrados, casas térreas, com algumas ruínas. Então, a partir daí, Paraty se transforma no destino de paulistas e mineiros, né, o que consolida com a construção da estrada Rio-Santos, que é a famosa BR-101, na década de 1970, e aí que permite finalmente um acesso seguro, rápido e confortável, né, para você conseguir chegar na cidade, né? Então, aí sim, aí você realmente consegue chegar de forma confortável, segura a Paraty. E aí um movimento constante de visitantes fez com que se criasse vários serviços de turismo, explorando praias que até então eram afastadas do centro, trilhas na floresta, escunas, né? Você começou a explorar ali um grande número de escunas, também através de barcos menores. Surgem vários hotéis, pousadas, restaurantes, enfim. Então, a coexistência de uma cultura viva e ancestral com o ambiente natural exuberante de Paraty, que é um ambiente lindíssimo, levou ao reconhecimento de Paraty como sendo um sítio de valor excepcional pela Unesco, sendo inscrita na lista de patrimônio mundial. Então, Paraty é considerado um patrimônio mundial, tornando-se o 22º do Brasil e o primeiro sítio misto cultural e natural, tendo como denominação Paraty Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade. Vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis para ver simulados contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre esse livro. Também tem simulados sobre a Lei Orgânica de Paraty e o Estatuto dos Servidores Públicos, na forma de combos promocionais. Os links estão presentes na descrição do vídeo e também você pode ter acesso na bio lá do Instagram do canal, @Ensino em Ação, beleza? Vamos à leitura da questão. No que diz respeito aos aspectos históricos de Paraty, segundo o livro Paraty, Cidade da Gente, marca a alternativa errada. Letra A. Para escoar o ouro descoberto em Minas Gerais para a Europa, os paulistas faziam uso da Estrada Real? Sim, eles fizeram uso da Estrada Real por muito tempo, sim, a letra A está correta. Letra B. Em 1945, pelo Decreto-Lei 1450, o governador estadual considera o centro histórico da cidade como sendo um monumento histórico. Está correta essa informação, nós vimos isso, que de fato em 1945 o centro histórico ele é considerado como sendo um monumento histórico. Letra C. Em 1654, os paratienses se revoltaram, separando-se definitivamente de Angra dos Reis, o que culminou na vila de Paraty. Bom, o erro da letra C é falar que a separação ela foi definitiva. De fato, em 1654, os paratienses se revoltam e se separam de Angra dos Reis.
e de fato cria-se a Vila de Paraty. Mas o governador faz com que de novo Paraty se subordine a Angra dos Reis. E aí Paraty se rebela de novo lá por volta de 1660, tá? E ficou assim durante 7 anos. Então não foi definitivamente, tá? A letra C tá errada. E é a resposta. Letra D. Paraty, na língua dos indígenas Guaianá, quer dizer alagado de mar, pequeno golfo, jazida do mar. Perfeito, esse é o significado de Paraty de fato. E letra E, em 12 de março de 1844, a Lei Provincial número 302 eleva Paraty à categoria de cidade de Paraty. Tá certo também, de fato, a nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like também, um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists direcionadas para o concurso de Paraty, de lei orgânica e estatuto dos servidores. Tem playlist também de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública. Tem playlist de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, simulados de educação também de diferentes bancas organizadoras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.